Está no ar mais um episódio do nosso Conexões, esse espaço que faz parte do meu canal André Mantovani TV, onde a gente recebe pessoas das mais variadas vertentes espirituais, estudiosos, pessoas que vêm aqui compartilhar das suas experiências, do seu conhecimento, para a gente criar novas conexões no nosso dia a dia. Nosso convidado de hoje é muito especial, eu vou apresentar ele daqui a pouquinho, mas antes quero te convidar a você se inscrever aqui no canal, clica aqui no sininho e aí você recebe sempre novidades que a gente está preparando por aqui. Me siga também nas redes sociais, @André Mantovani. Mas antes, também quero agradecer a toda a produção, a esse estúdio incrível da Vibecast, um lugar onde você também pode realizar o seu sonho de fazer o seu podcast, de criar os seus conteúdos e compartilhar nas suas redes. Aqui é um lugar onde tem uma localização privilegiada, no coração da Avenida Paulista, pertinho do metrô. E mais do que isso, né? Um lugar acolhedor, com tecnologia de ponta e profissionais prontos para te atender e ajudar a realizar o seu projeto e o seu sonho. E o nosso podcast Conexões só está sendo possível nesta temporada por conta desse apoio, dessa parceria do Vibecast. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os contatos para você poder vir aqui, conhecer o estúdio, conhecer o espaço e fazer aqui o seu podcast como eu venho fazendo. Um lugar muito legal que eu recomendo muito para todo mundo. O convidado de hoje é um convidado que eu sempre admirei, é um amigo de longa data, e uma pessoa que sempre está junto comigo na jornada aí da caminhada da vida, não só da jornada espiritual, mas no dia a dia. Ele é bruxo, sacerdote da Wicca, escritor, uma das vozes mais importantes que fala de bruxaria no Brasil. Seus livros são lidos por muita gente, inclusive um deles é best-seller, já teve mais de 50 edições. E é claro que você já o conhece, porque é difícil não conhecer esse grande autor, esse grande bruxo e sacerdote, que é o Claudinei Prieto. Seja bem-vindo, Clau. Olá, André. Muito bom te receber aqui. Obrigado pelo convite, viu? Um prazer estar aqui no Conexões. E aqui é aquele espaço para a gente criar a possibilidade de criar pontes, né, entre o que a gente conhece, o que a gente acredita e também aquilo que muitas vezes a gente desconhece. Sim. E que pessoas como você nos ajudam a iluminar e conhecer novos caminhos. Você está lançando um livro agora, né? Acabou de lançar, aliás, que é esse livro maravilhoso. Um livro que eu, inclusive, recomendo muito. Já li. Ritos de Passagem para Bruxos Modernos. Que é o tema do nosso bate-papo hoje, né? Falar de ritos de passagem, né? Que é tão complexo falar de ritos de passagem hoje em dia, porque a sociedade perdeu esses rituais, né? E eu, na realidade, esse livro ele foi escrito há algum tempo. Eu escrevi esse livro em 2005. E aí demorou um tempo até que os direitos voltassem para mim, e aí eu decidi republicar repaginadamente, né, com uma nova cara, falando da importância desses ritos que celebram os diferentes momentos da vida. A sociedade contemporânea perdeu essa conexão com esses rituais, mas que eram celebrados pelos nossos ancestrais. E aí nesse livro eu falo da perspectiva da reintrodução desses rituais na vida a partir da perspectiva da Wicca, mas obviamente qualquer pessoa que lê-lo vai conseguir se identificar de alguma maneira. Uma coisa que eu quero começar te perguntando, antes da gente falar sobre os ritos de passagem, que é um assunto que me interessa muito, qual a diferença de um bruxo? Porque a gente ouve falar, né? A bruxaria natural, a bruxaria da Wicca. Existe diferença? Talvez políticas, mas verdadeiramente não existem grandes diferenças. A Wicca é um nome alternativo que se dá às práticas da bruxaria moderna. É o nome pelo qual a bruxaria ressurgiu na Inglaterra na década de 50, mais precisamente em 1951, como a terminologia witchcraft, que é o termo em inglês para bruxaria, era um termo que já estava bastante... tinha sido, né, bastante
modificado o seu verdadeiro significado desde o tempo da Inquisição, ou seja, um tempo que sofreu vários estigmas negativos, as pessoas naquela época decidiram dar a essa espiritualidade um novo nome. Um nome que tinha as mesmas raízes de witchcraft em inglês, que é o termo witch, que significa sabedoria, conhecimento. Então, a palavra Wicca teria a mesma origem, porque esses dois Cs antigamente eram lidos como TCH. Então, o Wicca era o homem e a Witch era a mulher. Tá. Mas que, obviamente, tem o significado de aquele que conhece a arte dos sábios. Então, basicamente, era um nome moderno para uma coisa antiga. Com o passar do tempo, algumas pessoas começaram a se divorciar da terminologia Wicca e dizer que eram somente bruxos. Mas no frigir dos ovos, as pessoas que acham que são somente bruxos são, na verdade, pagãos. São pessoas que praticam uma espiritualidade conectada com a Terra, que tem muita similaridade com a Wicca, mas que não necessariamente segue os preceitos, a filosofia, a liturgia, a ritualística da Wicca. Então, algumas pessoas que se chamam de bruxos apenas, na realidade, são pagãos. Isso. Para ser um bruxo, principalmente pertencer à Wicca, eu preciso passar por ritos de passagem? Precisa, sobretudo. Iniciáticos. Sobretudo a iniciação, que é um rito de passagem. Né? A Wicca ela é uma tradição espiritual iniciática, a qual você tem uma linhagem espiritual, da qual você descende, ou seja, existem pessoas antes de você que foram iniciadas por pessoas, que foram iniciadas por pessoas, e quando você entra nessa espiritualidade, você recebe um treinamento, e a partir deste treinamento você recebe uma iniciação que te coloca nessa corrente espiritual, nessa corrente de força, numa cadeia, né, ininterrupta de uma linhagem espiritual. Então, a iniciação é um dos ritos de passagem da vida. Que pode acontecer de maneira solitária ou não? Pode acontecer de maneira solitária. Hoje a Wicca ela aceita o que a gente chama de iniciação, de auto-iniciação. A terminologia ela é um pouco mal compreendida no Brasil. Tá. Se você pega o termo em inglês, é self-initiation. E self-initiation quer dizer iniciação do eu, iniciação da alma. Então, é uma pessoa que não necessariamente passou por um treinamento oficial, tradicional, regular, mas que teve uma experiência espiritual, uma epifania que iniciou a sua alma. Tá. Então, você não necessariamente precisa estar vinculado a uma tradição, a uma egrégora. Você pode praticar esses rituais, você pode praticar essa espiritualidade e, com o tempo, os próprios deuses te iniciarem. Mas é a iniciação do eu, a iniciação da alma. Que é algo muito mais profundo, né? Do que uma auto-iniciação. Tipo, faço um ritual e me auto-iniciei. Isso, você não se auto-inicia, né? A gente não tem essa capacidade nem esse poder. Mas os deuses têm a capacidade, o poder de nos iniciarem. Até porque, André, o ritual de iniciação em si, ele é um ritual feito que é meramente simbólico. Não é o sacerdote ou a sacerdotisa que verdadeiramente está te iniciando. Essas pessoas são apenas representantes dos deuses. Sim. Quem está te iniciando naquele momento é a própria divindade, através de pessoas que o simbolizam. Não é? Tanto que para o ritual de iniciação acontecer, a gente tem uma prática espiritual que acontece dentro do ritual, que a gente chama de puxar a lua ou o sol para baixo, que é, na realidade, uma aspectação, é um baixar da força da divindade sobre o corpo do sacerdote ou da sacerdotisa. Não é uma incorporação, Sim. mas é uma irradiação daquela força, daquela energia. Por quê? Porque quem está fazendo a iniciação não é o ser humano, é o divino, são os deuses. Né? Então, quando isso não acontece de uma maneira regular, esse processo místico, ele acontece da mesma forma, só não tem um ser humano representando aquele símbolo. Agora, você está falando de uma religião que basicamente é iniciática, cheia de rituais e que propõe ritos de passagem. Isso. Né? Isso. Aí, como é que a gente olha para isso, Claudinei? Como é que é ser bruxo nos tempos que a gente vive hoje? Desse tempo contemporâneo, onde você vê uma busca pelo sagrado
cada vez mais forte entre as pessoas, no sentido de que as pessoas estão buscando mais sentido, buscando mais propósito. Quanto mais vazia essa vida contemporânea fica, maior a necessidade de buscarmos um sentido para o nosso existir. Como é que a Wicca conjuga isso? Porque, ao mesmo tempo, a gente vive um tempo onde a gente é convidado a viver o externo, né? Rede social, essa vida cheia de informação, velocidade do tempo que parece que mudou, a nossa relação com o tempo mudou. Como é que então, nesse tempo tão estranho, eu digo, né? Vivemos tempos estranhos, como é que é resgatar esse sagrado? Olha, André, você falou uma coisa super interessante, né? Quanto maior a crise da humanidade, mais ela busca por espiritualidade. Isso é histórico. A gente vê em todos os momentos, no decorrer da história, como eu disse. Sim. Só que o que acontece quando o ser humano ele busca por essa espiritualidade? Você já percebeu que, mesmo em momentos de crise, as pessoas buscando por espiritualidade, sempre parece que elas estão incompletas. Elas Sim. ficam pulando, inclusive, de espiritualidade. Sim. Acho que a espiritualidade, ela talvez nunca tenha sido, como hoje um catálogo tão grande de opções, e que, apesar de ser um catálogo tão grande de opções, as pessoas continuam se sentindo perdidas. Elas continuam buscando alguma coisa que elas aparentemente não encontram nessas espiritualidades. E elas não encontram por quê? Porque a maior parte dessas formas de espiritualidade contemporâneas, elas são incompletas. Elas são incompletas porque elas promovem, na realidade elas têm um apelo de promoção do encontro com o sagrado. Só que é um encontro com o sagrado apenas. Não é o encontro, muitas vezes, consigo mesmo. E isso só acontece... Que muitas vezes ajuda até a terceirizar, né, as coisas. O processo. E isso só acontece se nós novamente resgatarmos ritos de passagem. O que são ritos de passagem? Ritos de passagem são um processo ritualizado de compreensão da dimensão do indivíduo e do ser na sua comunidade, no seu espaço, seja ele social ou espiritual. Tá. E isso, no passado, estava muito entrelaçado. Na realidade, as pessoas viviam os ritos de passagem, né? E não havia essa diferença entre a sociedade mundana e a sociedade espiritual. Era tudo a mesma coisa. Então, se você pega no passado, todos os processos da vida eles eram ritualizados. Então, o indivíduo ele nascia, ele passava por um ritual. Na realidade, isso começava antes, né? Com a mãe, com às a vezes criança. Até para a mãe engravidar Isso. se passava por um ritual, né? Com a mãe, com a criança no seu ventre, ela já passava por um ritual para ela entender a mudança do seu processo. Por quê? Quando a gente está falando de engravidar, a gente está falando que aquela menina nunca mais será mais uma menina, né? Ela atinge e entra numa nova etapa da sua vida, num novo aspecto, numa nova face da sua existência, que é a donzela deixa de ser donzela, a virgem deixa de ser virgem para entrar no grupo das mães. E isso causa uma mudança psicológica, causa uma mudança na mente daquela mulher, que é hormonal, mas que também é psíquica. Sim. E se ela não ritualiza aquele processo, o que a gente vai ter? Nós vamos ter mães que não se entendem como mães. A gente vê isso na nossa sociedade hoje em dia. E às vezes num grau até extremado de depressão pós-parto, de problemas de aceitação também, né? Não se entende naquele papel, se tornam más mães, não é? A criança abandonam seus filhos. As crianças, na realidade, não se tornam uma dádiva, se tornam um estorvo, porque ela não passou pelo processo de ritualização daquela mudança. Sim. Aí depois a criança, ela nasce, você vai fazer com que a sociedade entenda o seu papel na formação daquela criança. Esse ritual é muito mais importante para a sociedade do que para a criança em si, porque a criança ainda não tem uma compreensão do que está acontecendo com ela. Mas a sociedade tem. E a sociedade precisa entender que, a partir daquele momento, aquela nova vida, porque no passado, nas tradições ancestrais, a criança, diferente de hoje em dia, ela não era responsabilidade somente dos seus pais, elas eram filhas da comunidade.
E quando a gente não tem esse rito de passagem acontecendo, o que a gente tem? O que acaba se desenvolvendo? Uma sociedade completamente desencontrada, que não entende o seu papel social, que não entende as suas responsabilidades e que acaba infringindo códigos de éticas que são importantíssimos de serem guardados, porque são pilares centrais. Claro. Então, a comunidade, quando ela passa por aquele ritual de passagem, de aceitação daquela criança, cada indivíduo dentro daquela comunidade entende que aquela criança se torna um espelho dela, que ela tem responsabilidade sobre os seus atos, as suas atitudes, os seus exemplos. Na nossa sociedade, hoje em dia, a gente não tem isso, claro, né? Aliás, a gente vive um tempo onde a individualidade, ela é a máxima, isso, né? É o que você tem que buscar o tempo todo. Isso, inclusive, muito do que a psicologia tradicional propõe, né? Isso, a individualidade, ela é celebrada acima da coletividade. Isso. Que é completamente contrário das tradições pagãs do passado. Então, não só das tradições pagãs, mas também de muitas civilizações, civilizações né? antigas. Então, o que você tem? Né? Uma sociedade que acha que o filho é problema só do pai e da mãe. Que as atitudes, as ações delas não refletem na criança. E aí você vai passando por vários outros ritos de passagem que na nossa sociedade a gente perdeu, né, André? Mas agora, só voltando um pouquinho, Clau, até porque, de repente, para quem está ouvindo, assistindo a gente, quando a gente fala de ritos de passagem, quando você propõe isso aqui no livro, você está propondo ritos de passagem para quem é da Wicca, para quem é bruxo? No livro, sim. Mas qualquer pessoa que ler este livro vai conseguir se encontrar, porque o livro tem uma parte teórica muito interessante antes de cada ritual, que fala, inclusive, com dados científicos do que tem acontecido com a sociedade, com a nossa sociedade contemporânea, por causa da perda desses ritos de passagem. Então, acho que eu não formulei tão bem a pergunta, mas é bom que a gente vai refletindo sobre. Você fala no livro, a partir de um ponto de vista da Wicca, como bruxo, da importância dos rituais, o que pode ser feito, mas nada impede de que as pessoas, independente de suas crenças e religiões, resgatem os seus ritos de passagem, porque eu acho que é essa a mensagem, né? Isso, essa é a mensagem, porque a própria Wicca perdeu essa dimensão dos ritos de passagem. Então, quando eu escrevi esse livro, eu escrevi no sentido de propor uma reintrodução desses ritos de passagem na Wicca. Mas todas as religiões perderam essa conexão com os ritos de passagem. E mais do que as religiões, né, André? Os ritos de passagem, quando a gente está falando de ritos, de símbolos que são ritualizados, que tem muito mais a ver com a sociedade, com o ser humano em si, do que especificamente com as religiões. Você pode vivê-los através de uma perspectiva espiritual e religiosa, mas você pode não ter religião nenhuma e celebrar essas mudanças. Tá. Porque são mudanças da consciência. É o momento... O que são ritos? Por que são chamados de ritos de passagem? Porque eles falam de rituais que marcam processos transitórios da vida. Então, é a criança que passa a ser adolescente, é o adolescente que passa a ser adulto, é o adulto que passa para a terceira idade, até chegar à morte. Tá. Então, você tem momentos de etapas, transição, né? Etapas da vida, passagens nesses momentos que precisam ser celebrados para serem integrados. Na sociedade hoje, esses ritos eles são inexistentes em praticamente todas as formas de religião, e aí eles têm versões que são versões mutiladas ou versões espúrias de ritos meramente sociais que perderam o seu significado simbólico real. Então, para o menino, né, para um menino normal que eventualmente não tem nenhuma religião, qual o maior rito de passagem que provavelmente ele vai viver? Ganhar sua carteira de motorista. É o maior rito de passagem. Sim. Que isso representa que a partir daquele momento ele se torna adulto, ele não só guia um carro, mas guia a sua vida. Tem autonomia. Tem autonomia, pode ir para onde quiser, né? Vai pro ir mundo, e vir. né? Ele ganha o mundo. Só que você acha que esses jovens que recebem essa carteira têm essa dimensão? Claro que não. Eles querem só ter a carteira e se bobear o pra carro. poder ir pra balada. Exato, né? Exato. Né? Mas você está falando uma coisa interessante. O Jung vai falar pra gente de um desses ritos de passagem que a gente vive, que é a metanoia. Quando Jung escreveu sobre a metanoia, a gente estava no século passado, né? Então, a expectativa de vida era uma, quer dizer, muda-se muita coisa, né? Pra gente
para a gente voltar para essa teoria, a gente também tem que atualizá-la de alguma forma. Eu já vi alguns psicólogos junguianos e estudiosos do Jung dizerem, não, a gente não tem uma metanoia, a gente tem várias metanoias ao longo da vida, que são processos de transição, de uma transformação muito profunda, que vai ressignificar a sua vida, que vai ressignificar os seus valores, que vai ressignificar o seu entendimento até de si próprio e do mundo ao seu redor. A gente poderia, então, considerar essas metanoias como ritos de passagem? Sim, os ritos de passagem são formas de você atingir a metanoia, não é? Que é esse momento epifânico que te transforma enquanto indivíduo para sempre. Ou seja... Deixa aquela marca indelével. Deixa aquela marca profunda, indelével. A partir da sua vida era uma coisa antes e se torna uma coisa depois. Existem processos na vida que nos levam a isso. Nas tradições antigas e espirituais, o rito de passagem era uma forma de incentivar a nossa psique, a nossa mente a atingir esses estados. Aceitar. Aceitar e integrar. Sim. Não é? Claro que... eu acho que integrar é a palavra mais adequada, né? Porque não se trata de aceitar. Isso. Você vai viver aquilo querendo ou não. É uma integração desse processo. Agora, o que acontece com essa integração você vai passar por aquilo, só que algumas vezes isso não é bem integrado. Não. E aí começam os problemas. As resistências. As resistências, os problemas. Você perde o sentido de vida, de si mesmo. Falando até bem diretamente com a audiência aqui do canal, a gente sabe que temos muitas pessoas que assistem o canal que são 40 a mais. Isso. Vamos falar um pouquinho da crise dos 40. Eu acho que é uma boa gancho, um né? bom gancho, até porque a gente está passando de alguma maneira por ela também, eu e Sim. você, né? O que você entendeu, ou o que você compreende depois que você escreveu esse livro, disso que se chama a crise dos 40? Olha, eu conheço várias pessoas que passaram por essa crise, né? Que talvez não seja todo mundo, mas uma grande maioria passa. Uma grande maioria. E uma coisa que eu percebi de todas essas pessoas é que todas elas jogam tudo aquilo que elas construíram ao longo da sua vida pro alto neste momento da sua vida, né? Porque elas percebem que até aquele momento elas viveram provavelmente uma vida que não era a vida que elas gostariam. Elas tornaram seres que elas não gostariam de ser, né? E vive pro outro, né? Para a sociedade. Que o outro queria que elas se tornassem, né? E aí, elas jogam tudo pro alto. É o melhor momento para fazer isso? Acho complexo. Porque a gente tem uma sociedade que não necessariamente compreende a necessidade desses desprendimentos e dessas transformações. Por exemplo, mudar de carreira, separar. Joga tudo pro alto. No momento em que a sociedade já não está mais valorizando você enquanto mão de obra, não é? E aí você construiu uma carreira que você jogou para o alto, muito provavelmente você não vai conseguir construir outra. Porque a partir dos 40, isso tem mudado, né? Hoje a gente tem uma busca, né? Não, e um conjunto de pessoas de 40 anos que não parece que tem 40 anos, né? Mas mesmo assim a gente sabe que a nossa sociedade ela desvaloriza a ancianidade. Porque a ancianidade nos aproxima da morte. E a morte é o que a gente tenta evitar desde sempre. Então, quanto mais velho você fica, mais próximo da morte você está, né? Eu falo que eu estou mais próximo da morte do que da vida. Sim. É verdade, porque eu já estou quase na metade de um século. Que é o que o Jung falava da metanoia, que é quando você chega na metade do caminho, você está indo para o segundo tempo. E aí? E aí? Você vai jogar esse campeonato para você ou para os outros? Isso. Talvez, e eu acho que até uma forma de refletir aqui com você, eu acho que seria legal a pessoa pensar, será que eu preciso jogar tudo fora? Isso. Ou eu posso ressignificar isso? Reaproveitar. Né? Reaproveitar. E você sabe que os ritos de passagem eles são importantíssimos para isso. A gente tem um rito de passagem que a gente chama de Seijin para o homem, que é o ritual da sabedoria, a tradução seria como essa, ou Cronin, né, para a mulher, que é um ritual da ancianidade, um ritual em que a mulher ela já não é mais a donzela, ela também já não é mais a mãe, ela perde o seu poder de gerar novas vidas, mas e aí, o que ela se torna, não é? Para a nossa sociedade contemporânea, ela geralmente é descartada, não é? A mulher, quando ela já está numa determinada idade, que ela está chegando na sua menopausa,
geralmente ela vai sendo colocada de escanteio e as mulheres têm dificuldade de compreender isso. O homem, quando ele está chegando no momento da sua vida em que ele está mais próximo da sua aposentadoria, parece que ele realmente perdeu a sua função, ele deixa de ser útil para a sociedade. E aí as pessoas elas entram em profundas crises, não é? Esses rituais, que são rituais que acontecem bem próximos dos 40 anos, são rituais que proporcionam ao indivíduo repensar a sua existência e ressignificar a sua vida a partir daquele momento. Então, o que você foi, quem você é, o que você construiu e o que você pode fazer com essa construção a partir deste momento. Talvez, realmente, né, eu quando tinha 20 anos, eu tinha uma disposição que hoje com 48 eu não tenho mais, mas eu tenho uma experiência e uma sabedoria que uma pessoa de 20 anos não tem. Então, a partir daquele momento, eu passo a assumir um novo papel na sociedade espiritual e na sociedade comum, que é o papel do conselheiro, aquele que viveu, acumulou experiência e que pode, a partir dali, auxiliar e ensinar outras pessoas a trilhar esse caminho para que elas, inclusive, não passem por todos os percalços que eu passei. Claro. Possam aproveitar melhor esse momento. Não é? Que talvez eu não tenha conseguido, porque tive que passar por situações que eu não tive outras pessoas que pudessem me orientar. Então, você se torna o conselheiro. A mulher, por que é chamada de crone? Se você pegar a palavra crone, em inglês é muito parecido com crown, que é coroa. A gente não fala que uma mulher mais velha é uma coroa. A origem disso, na realidade, tem significado no paganismo, a origem disso. Por que ela é uma coroa? Né? Porque se acreditava que aquela mulher, quando ela passava, né, pelo processo da sua menopausa até realmente o cessar do seu ciclo menstrual, o sangue que antes nutria a terra passa a nutrir a sua mente. Então, a sua mente ela é coroada com sabedoria. Então, ela se torna uma coroa. Tá. Ela se torna a própria coroa. Você vê que essa terminologia ela é usada de uma forma depreciativa pela sociedade. Que é péssima, né? É péssima, quer dizer, uma coroa pela é uma falta velha, de compreensão, né? Mas a origem é essa, ela se torna coroada de sabedoria. Mas eu quero voltar um pouquinho ainda nessa questão do que a gente chama, muitos falam assim, né, que 40 anos é uma fase onde a gente fica melhor com o nosso corpo, porque a gente também não está na melhor idade. Está no meio. Está no meio ali do caminho. Mas eu entendo, até por conta do consultório, de ouvir as pessoas, que de todos os ritos de passagem pelos quais a gente enfrenta e é obrigado a viver, parece que esse meio do caminho talvez seja mais difícil. Eu acredito que seja. Porque é o despedir-se de algo para abraçar o que você nem sabe o que você vai abraçar ainda. E você não está mais num movimento crescente, né? Você está num movimento decrescente. Quer dizer, até os 40 anos é como se você subisse uma montanha. Você chega no topo. 40 anos é como se fosse o topo desse processo, né? Então você está pleno, você já viveu metade praticamente da sua vida útil. Então você já deveria saber quem você é, o que você deseja para a vida, qual é aquilo que a gente chama da sua verdadeira vontade, mas a partir desse momento o processo ele é decrescente. Não, eu acho também importante a gente falar o seguinte, né? Talvez muitas pessoas vão começar a se assustar e falar, não, vocês estão sendo pessimistas, 40 anos eu tô ótimo, tô indo pra academia. É verdade. E não é isso que a gente tá falando, não estamos falando de decrepitude física. A gente está falando que é um outro entendimento. Isso. E é um descer à essência do seu ser, né? E não significa que você não possa ter outras realizações. Não, muito pelo contrário. Tem muita gente que vai atingir muitas coisas depois dos 40, mas é o seu entendimento, o seu relacionar-se com a vida. E a consciência, que muitas vezes não é clara, mas é até subjetiva e inconsciente, de que há um fim. Sim. De que há uma finitude para este corpo. E determinadas coisas realmente finalizaram, né? Sim. Talvez você não tenha mais a mesma disposição que você tinha quando tinha 20 anos. Talvez você não queira mais viver determinadas situações. Provavelmente você não vai se colocar mais em determinadas situações. Ou deveria, não é? Se você realmente se conhece, você deveria chegar aos 40 anos e estar mais pleno de si. O que acontece, André, é que, na verdade, a gente tem uma sociedade extremamente imatura. Sim. Porque crianças adultas, a juventude ela é muito valorizada pela nossa sociedade. Inclusive, as pessoas
elas se colocam em determinadas circunstâncias e passam por procedimentos estéticos. Sim. Extremos, né? Coisas que são extremas e muito agressivas para promover uma artificialidade da continuidade da sua juventude. Então, aquela pessoa que chegou aos 40 anos e ela não entendeu este processo, muito provavelmente ela vai chegar naquilo que a gente está falando, na crise de identidade. Que pode acontecer, inclusive, um equívoco de achar que essa crise ela é externa, física, e aí, como você bem disse, vai atrás das cirurgias plásticas, dos procedimentos, de um exagero que não vai resolver o que é. O buraco é mais embaixo, né? E você pode artificializar o seu corpo. Sim. E você pode enganar as pessoas que você tem uma idade que você não tem. Mas a alma você não engana. Sim. Não é? E a alma vai reivindicar o que é dela. Não adianta. E aí você vai viver numa eterna crise. A crise da verdadeira idade do seu ser e daquilo que você gostaria de aparentar. E aí você vê as pessoas fazendo coisas absurdas, não é? Sim. Cometendo determinadas... A gente vê todos os dias na televisão, na internet, as coisas que as pessoas que teoricamente são adultas não deveriam mais cometer e que elas cometem, que as colocam em um lugar que a idade delas já não mais permitiria que elas passassem. Uhum. E isso, gente, a gente está dizendo, não é com nenhum radicalismo ou claro conservadorismo. Que bom que a ciência está aí descobrindo recursos. E acho excelente. Né? E a gente tem gente aí estudando produtos, procedimentos. Tudo isso é ótimo. O que a gente está falando é você usar isso como uma máscara e não se aprofundar no seu eu, na sua existência. E acabar provocando um looping, não é? Uma bola de neve de efeitos na sua vida que vão levar verdadeiramente à destruição da sua existência. Ou seja, é uma existência que passa a não ter mais sentido. Você vive somente para manter a aparência da sua idade, para estar em um lugar em que você não tem mais nem consciência mental para estar, porque você já deveria estar numa outra etapa, não é? E aí surgem as crises de identidade. Eu sei a sua resposta do que eu vou te perguntar. Vamos ver. Não, é porque eu acho que é algo aparentemente óbvio, mas eu acho que a gente precisa falar de coisas óbvias muitas vezes. Eu tenho comigo que a alma, ela vai ficar ali o tempo todo trazendo para sua consciência um chamado. Óbvio. Você pode não ouvir, você pode não querer escutar, mas como você disse, ela vai ficar ela vai reivindicar aquilo que é dela. Isso. As transformações, a consciência que precisa ser desenvolvida, até por conta de que a gente acredita que existe um compromisso para essa existência, né? Ninguém está aqui por acaso. Ninguém está aqui a passeio. Exato. Não é? Eu não tenho essa visão muito espiritualista, kardecista, e que você está aqui para pagar pecados ou coisas nesse sentido. Mas acho que você está aqui para uma evolução do seu eu. Também acredito nisso. Certo? Não consigo acreditar na história do karma de tomar lá da cá. Não acho que é isso. Eu não acredito nisso. Mas a alma, ela que é aquilo que é imortal na gente, ela está em um processo de crescimento e de evolução. Só que o que acontece, André? A gente vive numa sociedade tão envolta por aquilo que os indianos chamam de Maya, que é a ilusão, que a pessoa não consegue se dar conta. E cada vez mais a nossa sociedade, que é capitalista, que tem uma forma de vida globalizada, as pessoas elas se perdem ao longo da sua existência no seu verdadeiro propósito. Então o propósito da vida passa a ser ter o melhor trabalho, ter a melhor casa, ter o melhor carro, ter a melhor roupa, a roupa de marca. É só ter e não ser. O que não significa que você não possa ter. A gente está tendo, nós estamos aqui nessa vida tendo uma experiência material e física. Significa que nós temos necessidade de determinadas coisas e nós temos o direito de ter o melhor. Sim. E o dinheiro é uma energia de possibilidade também. E a natureza é abundante, é rica. Sim. E nós, enquanto filhos da natureza, podemos ter tudo isso, mas você não pode ter sem ser. Você não pode só ter, porque senão você vira um invólucro vazio. Sim. Então criar um equilíbrio, encontrar o caminho do meio entre essas duas coisas. Até porque se você está aqui é porque você precisa verdadeiramente ter uma experiência física, material e real, senão você estaria numa outra dimensão, claro. Em um outro lugar, num outro estágio de consciência. Agora, a gente não pode esquecer que nós somos uma matéria que contém um espírito.
Nós somos uma matéria que contém uma alma. Tem anseios, que tem projetos, tem propósito. E isso já diz muito, né? Já diz muito do objetivo da existência, do objetivo da encarnação, que é criar uma harmonia entre o material e o espiritual, entre a matéria, Sim. entre as coisas da matéria e as coisas da alma. Só que o modo da gente ser, da gente existir, do que é vendido pra gente, do que todos os dias nós somos bombardeados pela mídia, seja na internet agora ou, né, nas mídias convencionais, é fazer com que você não pense em outra coisa. A humanidade sempre tentou se alienar. Isso. Não é um advento Desde agora. sempre. Não é um advento da internet. Porque agora é internet. Não. É porque é outro um outro modo. momento. E um outro modo de Isso. alienar também, né? Só que você precisa ver o quanto disso verdadeiramente é real, o quanto disso verdadeiramente dialoga com a verdade da sua alma, com o seu verdadeiro propósito, não é? E o quanto disso, na verdade, é uma tentativa de programação em você. Claro. E aí, voltando à questão dos ritos de passagem são feitos para que a gente pense em todas essas coisas. O quanto de tudo que o mundo me oferece é o que eu verdadeiramente quero, é o que verdadeiramente é importante para mim, ou é o que é importante para os outros. Tá. E para os outros que eu digo, não é o que os outros querem que você se torne, mas o que os outros querem que você adquira para eles continuarem Te aceitando. te aceitando ou enriquecendo, Isso. crescendo, não é? Então, assim, a gente não pode esquecer que hoje em dia a gente é fruto de um algoritmo. Exato. Que Não, tá isso é todo péssimo. o tempo fazendo você acreditar que o que você faz é melhor, é incrível. Você não fica é? numa bolha, né? Isso, que a vida é só aquilo que você pensa. Gente, não é dessa maneira, Sim. não é? Pensar fora da caixinha. Quando você fala dos ritos de passagem, me faz pensar também que esses ritos, eles são, sobretudo, internos. Isso. Então, talvez quem nunca tenha tido contato com a Wicca ou que esteja vendo esse papo nosso aqui sem ter parado para pensar sobre o assunto, sobre o tema, vivido esses ritos, não significa que tudo que a gente está conversando aqui, você vai precisar fazer um ritual, quer dizer, é a proposta da Wicca. Né, os exercícios. Mas é um processo muito mais profundo, né? Porque na realidade a Wicca ela só ritualiza aquilo que vai acontecer independentemente. Tá. Então é uma maneira de você trazer o símbolo para que aquilo seja compreendido pela sua mente, né? Para que aquilo seja trazido para o seu consciente. Agora, independentemente de ritualização, todos nós vamos nascer, vamos crescer, vamos passar por aquilo que a gente chama de transição, que é a nossa fase da adolescência, que a gente não se entende direito, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Se sente um estranho né? no ninho. Tipo, você não sabe direito quem você é. Não é? Isso se extravasa, inclusive, na sua forma, né? No seu ser. Você vê que o adolescente é sempre uma pessoa esquisita, né? Eu era extremamente esquisito. E aí, isso vai se assentando na gente, não é? Com o passar do tempo. Então, os ritos de passagem, sejam eles ritualizados ou vividos a partir de uma perspectiva de um assentamento desse processo na sua consciência, eles vão dando para você pistas de quem você verdadeiramente é, aonde você está e para onde você está indo. Na Wicca, a gente diz, André, que a encarnação ela não é um processo imediato. Eu acho isso super bonito. Que acontece quando você nasce. Porque na nossa sociedade a gente acha que você nasceu, a alma entrou, não é? E que mesmo. A maturidade ela é um processo de evolução do corpo e da mente. Mas a alma que nasceu com você, ela sempre vai estar ali. Não é, é um descenso. Se eu não me engano, a teosofia fala disso, acredita, né? Mais ou menos na mesma coisa. Um processo de que o espírito ele vai se assentando. Ele vai se assentando, ele vai descendo. A encarnação, ela é um processo contínuo. Tá. E se é um processo contínuo, que você vai passar do momento que você nasceu até o momento que você morre, isso não acontece sem grandes transformações e não acontece sem grandes crises, não acontece sem grandes traumas. Então, os ritos de passagem nos ensinam a entender melhor aquela partícula da nossa alma que está se assentando dentro da gente. Porque é como se fossem vários fragmentos. Por isso que às vezes a gente passa por momentos da vida que você fala,
isso. Eu não era assim. Ou eu não faria isso. Não faria isso e fiz. Nossa, como é que eu fiz isso? É. Não é? Ou, de repente, você acorda e a sua vida ganha um sentido novo. O que você acreditava, você não acredita mais daquela forma. Você acorda como uma outra pessoa. É isso. Não é? Porque são fragmentos que vão se assentando. Então, é um descenso, é um processo contínuo e eterno. E né? como nós temos uma tendência a querer o comodismo e não aceitar as mudanças, Não, é muito difícil. criam-se as resistências, né? E aí você vai ter uma sociedade como a gente tem, que é a sociedade com, talvez, de toda a história de todos os tempos, com mais crise, com mais traumas, com mais doenças psíquicas. Você sabe bem, porque você acompanha minha história, assim como eu acompanho a sua. Eu publiquei o livro sobre a felicidade e depois da inveja. E o que eu descobri lendo sobre felicidade, estudando sobre a felicidade, para poder escrever depois sobre a inveja, que nós nunca tivemos tempos tão doentes, isso, de uma sociedade tão infeliz, tão insatisfeita, tão medicada. É a sociedade tarja preta, né? É isso. Literalmente e uma sociedade invejosa, porque... Mas, André, eu acho que esse processo é porque, na realidade, as pessoas elas buscam uma amortização da existência. Sim. Então, você já percebeu que para a sociedade contemporânea, nada que é muito bom, né? Então, você não pode ser muito feliz, você não pode ser muito triste. Isso. Tudo é visto de uma forma negativa, né? Tudo aquilo que é exacerbado. Então, a gente vê hoje em dia a geração tarja preta, inclusive saiu uma matéria essa semana falando sobre isso, que as pessoas nunca consumiram tantos medicamentos para mudança, não mudança da sua consciência, não é? Mas para que elas amortizassem as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos como agora. Sim. Será que isso é bom? O que isso vai provocar ao longo, né, de alguns anos? Eu não vejo isso de uma maneira muito positiva, porque olha só a gente olhar a sociedade como ela está vivendo hoje em dia. As pessoas estão extremamente desencontradas. Se você não sente, você não vai entender direito quem você é, não é? Se você não sente o amor, se você não sente a tristeza... Mas aí vai de encontro também a essa sociedade que já está construída nas bases do capitalismo, do ter. Você não pode sentir, não. Você tem que produzir. Não, e obviamente, você tem que dar resultado. Você medicar uma pessoa, você torna ela mais suscetível a qualquer coisa que você queira que ela faça. Claro. E lógico que também a gente não está sendo radical, falando, porque o André e o Claudinei são contra a medicação da saúde mental. Pelo contrário. Eu sempre que posso falo, gente, cuidar os excessos. Exato, cuidar da saúde mental é extremamente importante. Tem distúrbios químicos que precisam de tratamentos adequados. Mas é que hoje, né, André, as pessoas não cuidam da sua saúde mental, elas são somente medicadas. Sim. Não é? Então elas vão lá, passam por uma consulta e aí o profissional não tenta entender o que está acontecendo com ela, com a vida dela, posicioná-la no momento de vida dela. Não, toma esse medicamento. É só isso. Não é? São poucas as pessoas que realmente buscam uma terapia, uma psicanálise, até porque dói, né, gente? Dói. Se buscar, dói. Ninguém dificílimo, quer, né? Ninguém quer. Ninguém quer. Agora, você sabe que também eu tive lendo algumas coisas a respeito disso. A quantidade, existe uma campanha dos próprios profissionais da saúde mental, dizendo assim, para as mulheres, sobretudo, que são medicadas em consultórios de médicos de outras especialidades. Isso. Então ela vai no clínico geral, isso daí é depressão, tô aqui, toma um antidepressivo. Ela vai no ginecologista, o ginecologista fala, isso aí é depressão. Quer dizer, não há uma atenção como se deveria. Integral. Integral, porque esse profissional deveria falar assim, não, você precisa procurar um médico psiquiatra, alguém que vai dar conta desse seu desse seu quadro. Mas aí eu acho que entra também essa coisa do imediatismo. A gente vive uma sociedade imediata que quer resolver tudo na hora, no menor tempo possível. Com menor preço. Preço também. Não só financeiro, mas de esforço. Desgaste, porque ela vai sair dali, vai ter que marcar um outro médico, vai ter que, de repente, abrir mão de um período do trabalho, da casa, para resolver aquilo. Então, já que a gente está falando de tempo, e já que a gente está falando também dessa sociedade que vai negando os seus processos, principalmente os processos do humano e do espiritual,
Eu acho que uma das maiores negações que o ser humano tem é a morte. Uhum. Esse arquétipo que é tão... Essa passagem, esse arquétipo que é muito temido. Porque a gente quer a vida eterna. Né? Evitado. Você consegue compreender o quanto isso afeta também a nossa sociedade? Quer dizer, negação da morte, não enfrentar... Porque quando a gente está falando do arquétipo da morte também, não está falando só do fim da vida, mas dos lutos que vão acontecendo ao longo do percurso, os pequenos lutos, os grandes lutos, os lutos finitos, os lutos infinitos. Olha, André, eu acho que um dos grandes problemas da nossa sociedade contemporânea é ela não aceitar que a vida ela é impermanente. Já começa por aí. Mas isso se dá porque nós vivemos em uma sociedade que é patriarcal, baseada em um Deus único, mas também em um Deus eterno, que não passa por ciclos. Ele sempre existiu, ele sempre existirá e vai estar lá. Então, a gente busca, a sociedade baseada nesse modelo, ela busca também essa existência eterna. Então, ela foge da morte. Ela evita a morte em todos os níveis, seja a morte física, que é aquela que é mais evitada, ou qualquer processo que possa se findar. Você quer que as coisas sejam eternas. Sim. Então a gente busca o relacionamento eterno, não é? A felicidade eterna, a estabilidade eterna, a riqueza eterna, o dinheiro eterno. Só que a vida não é dessa maneira. A vida ela é impermanente. E aí, e feita de ciclos, né? Quando você não atinge essa eternidade que é super idealizada, você se deprime. Você, obviamente, né, acaba estando de cara a cara com o processo da finitude. Isso vem completamente na contramão das tradições pagãs, que são tradições espirituais baseadas em ciclos. Qual é o nosso livro sagrado? O nosso livro sagrado é a natureza. E você percebe que a natureza ela é cíclica. Você vai ter a semente que vai para debaixo da terra, que aparentemente morre para renascer, que cresce, dá frutos, depois morre e nasce novamente. Você tem o ciclo das estações do ano, do onde dia e da você vai noite. ter o dia e a noite. As próprias estações, se você olhar, você vai ter o sol, que vai chegar à sua estabilidade, vai minguar, vai morrer. Durante alguns meses você não vai ter sol, mas ele retorna. Então, essa tradição espiritual, ela é uma tradição baseada na esperança, não na desesperança. Porque você percebe que, se na natureza tudo é cíclico, e esse cíclico é uma outra forma da eternidade se manifestar, você vai perceber que isso também é real para a sua vida. E aí você, obviamente, para a sua vida e para a vida de todos, né? E aí, obviamente, você cria uma sociedade mais consciente das necessidades dos ciclos. Nada permanece a mesma coisa por muito tempo. E tudo é transitório, tudo é de passagem. Não é? Mas sabe, Claudinei, eu acho que isso também agrava muito para quem mora em cidades grandes. Total. Porque se você tem uma religião que te aproxima dessa sabedoria que é da natureza, ou se você mora e tem próximo da natureza e tem uma sensibilidade, você percebe isso. Melhor. Mas uma coisa, por exemplo, na questão da Wicca, é exatamente você transformar lugares urbanos em lugares mais naturais. Então, não é um afastamento da urbe. A bruxaria moderna, a Wicca, ela é uma religião urbana. Ela nasceu na urbe, ela nasceu em grandes centros, nasceu em Londres, ou seja, um dos maiores centros urbanos do planeta Terra, mas com esse propósito de fazer com que o ser humano tornasse aquele espaço urbano, tornasse a urbe um espaço mais natural, onde ele pudesse novamente reintegrar essa noção de ciclos. E toda pessoa que compreende a vida em ciclos atinge a mesma eternidade que a outra sociedade, que a sociedade baseada nessa eternidade contínua e permanente, ela busca acessar e ela busca atingir. Porque, na realidade, o fim não é um fim, é só um novo começo. Um período de transição. Né? É só um novo começo. E a morte é a verdadeira iniciação. É a iniciação da alma, a iniciação do eu. Ela é o único processo pelo qual a gente vai passar sozinho. Não é? Tem duas grandes iniciações da vida. É o nascimento, que você que é uma forma de morte,
não é? Você morre do lado de lá e nasce pro lado de cá. E a morte daqui, que E você se você não morre quiser desse pensar lado, nem você no nasce lado de pro lá, é a morte de estar dentro de um lugar quentinho, acolhedor e Isso. super protegido, E, de o útero repente, tchum, materno. você chega nesse mundo frio, esquisito, estranho, Uma não luz é? branca, Com aquela luz branca, aquelas pessoas estranhas, não é à toa que a alma chora, né, quando nasce. Então, a morte, ela é só um novo recomeço. A sociedade contemporânea, ela precisa perder o medo da sua finitude. A única coisa que vai fazer com que nós nos tornemos seres humanos mais integrados, mais harmonizados, mais equilibrados, é buscar pela compreensão daquilo que a gente evita, e é a morte. Ritos de passagens nos ensinam a integrar todos os aspectos da vida, todas as transições da vida, inclusive a morte. E a gente morre todos os dias. Todo dia está morrendo. Né? A gente está morrendo, renascendo, E nascendo. Verdade. Bom, o livro do Claudinei, que a gente está tendo esse bate-papo hoje aqui, que é super rico, profundo e necessário e ficaríamos aqui horas falando sobre, né? Ritos de passagem para bruxos modernos, celebrando os ciclos da vida na Wicca, editora Ardani. Está disponível em todas as livrarias físicas, todas as livrarias virtuais, marketplaces. Em todos os lugares. Eu acho que esse é um livro necessário para você que de repente se identificou com o que a gente conversou aqui. Óbvio que uma conversa de pouco menos de uma hora não vai dar conta, né? Mas acho que vale a pena a gente pensar para a gente poder se tornar um adulto mais consciente, e ser adulto de verdade, não adulto infantilizado. Isso, e repensar a vida, não é, André? Eu acho que a gente vive um momento de crise planetária e crise existencial. E o que eu sempre digo para as pessoas é, a vida não vai mudar se a gente permanecer fazendo as mesmas coisas dos mesmos jeitos. Se você faz as mesmas escolhas, você vai ter sempre os mesmos resultados. As mesmas respostas. Então, a gente tem que buscar na sabedoria antiga aquilo que dava sentido para as pessoas. Sim. Os nossos antepassados não tinham essas doenças modernas que nós temos, não tinham essas crises, não tinham essas síndromes. Eles viviam em profunda integração com a natureza e celebravam os ciclos da existência. E a gente sabe que a gente tem uma memória que é uma memória genética, Sim. uma memória do nosso DNA. O nosso ser clama por esses ritos, clama por essa reintegração. Porque o DNA também não é só físico, né? Espiritual também. Espiritual também, né? Mas mais do que espiritual, o DNA dos nossos ancestrais está aqui na gente, com uma memória celular. Então, você imagina, a sociedade, a humanidade passou muito mais tempo realizando esses ritos do que não realizando. Então, a gente é que se afastou. A gente que se afastou. Então, você imagina que essa falta que a gente sente é a falta desses antigos rituais, que seguramente farão com que o ser humano ele se compreenda melhor, se torne um ser humano melhor e crie um mundo melhor. A gente fala na Wicca que a gente não se preocupa tanto com o mundo que a gente vai deixar para as futuras gerações, mas as futuras gerações que a gente vai deixar para o mundo. É uma maneira completamente diferente de entender a vida. A gente está sempre preocupado com que planeta eu vou deixar para as crianças do amanhã. Gente, mas e as não, crianças? A gente tem que deixar crianças mais conscientes. Sim. E elas vão criar esse planeta que a gente quer ver existir e ver nascer novamente, não é? Então, ritos de passagem são uma das possibilidades que a gente tem. Existem muitas outras, mas que a gente pode utilizar para se entender melhor, se compreender melhor e criar um mundo mais humano, mais integral, mais harmônico, né, e mais equilibrado. Muito bom. Eu sei que essa semana a gente tem aí alguns eventos que acontecem por conta do Dia das Bruxas, do Halloween, mas você... É o mês das bruxas. Mês das bruxas, mas você vai celebrar de um jeito muito especial, né, Claudinei? Eu queria que você convidasse a audiência para o seu show que vai acontecer agora. Eu queria pensar que eu sou artista, né, na realidade é o mês do meu aniversário também, então é um mês que eu gosto muito, outubro bruxo, que nem a gente fala, né, na bruxaria. E esse mês tem muitas celebrações, dia 31 agora, a gente vai estar fazendo um show incrível
com as meninas da Dudu, Camomila Chá. Todo mundo conhece elas, porque elas foram aquelas que cantaram no aniversário da Anitta, tocaram no aniversário da Anitta. São minhas amigas queridas, gravaram a versão de uma das canções que eu criei, que é Vou Banindo, que é uma música muito conhecida no meio da espiritualidade. E aí elas me convidaram, na verdade, para fazer um show com elas, para celebrar 20 anos dessa música. Que legal. Tem mais de 5 milhões de audições nas plataformas de streaming musical. E aí a gente vai estar, dia 31 agora, lá no Shopping Santa Cruz, que é a nova casa de todos nós da espiritualidade. Celebrando esse show. Eu estou subindo aos palcos depois, sei lá, de 31 anos da minha vida, para cantar com elas. Mas você vai cantar várias músicas, não só o Vou Banindo. Não, vou cantar várias músicas, vai começar com elas, fazendo um show com o repertório delas. E elas têm, acho que 5 ou 6 canções minhas, que elas fizeram versões, e aí eu vou subir no palco para cantar essas músicas com elas e algumas músicas do meu outro repertório. E também... vai ter canções inéditas ou não? Vai ter um complemento novo e inédito do Vou Banindo, que a gente vai fazer olha aí, a gente não pode perder. Agora, quem quiser participar e lá te assistir, te prestigiar junto com as meninas, pode encontrar o ingresso na plataforma Simpla. A gente vai deixar o link aqui para você, mas é só você entrar lá também. Coloca o nome. E colocar o nome. Se colocar Claudinei Prieto, já te acha, né? Acha a gente lá. Perfeito. E nesse dia vai acontecer uma coisa muito legal também, que é o lançamento de um novo livro do Claudinei, publicado pela editora Ardani, que é o Tarô e o Cubo do Espaço. Uau! Pois é. Acessando os portais de arcanos, de sabedoria mágica e espiritual do tarô. É um livro super interessante que vai abordar o tarô a partir de uma perspectiva mágica e espiritual, que fala muito do que a gente está falando aqui, que é a evolução da alma, a evolução do ser, utilizando o tarô para essa compreensão do crescimento, né, da nossa alma. Né? É um conceito que está em voga há quase 100 anos, que surgiu com uma ordem dos Estados Unidos chamada BOTA, que é Builders of the Earth, que é a tradução seria os construtores do templo, que na realidade é uma ordem que surge a partir da Golden Dawn. O Paul Foster Case, que foi quem idealizou essa metodologia, pegou os conhecimentos do Sefer Yetzirah, que é um livro cabalístico, que fala como a força criadora criou o universo a partir das palavras e das letras. E aí ele posicionou essas letras em um cubo, através dos seus eixos, das suas arestas, né? E das suas faces. E aí cada um desses lugares tem uma letra hebraica que foi transliterada para as cartas do tarô. Então a gente pode, observando esse cubo, entender aonde estamos no processo da nossa evolução. Da nossa existência evolutiva. E qual o caminho que a gente deve percorrer, o que nós deveríamos percorrer, para chegar ao centro do ser, ou seja, ao retorno do cubo do espaço. Ou seja, eu vou ter que fazer um outro episódio para falar desse livro, dessas ideias que são incríveis, especiais e profundas, mas que é muito legal da gente compreender. Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Claudinei Prieto, vai me encontrar em todas elas. Claudinei com Y. Com Y no Mas a gente vai deixar aqui também na descrição do vídeo. Clau, obrigado. Obrigado. Adorei esse nosso papo, essa nossa conexão. Super cabeça. Super cabeça. Tomamos o cuidado de não fazer um papo de comadres. De amigos, né? Mas, na verdade, seria uma continuação dos papos que a gente tem, porque a gente filosofa muito sobre a vida. Exato. Mas muito obrigado, Claudinei. Obrigado, um prazer. Mística e Fé tá chegando em São Paulo também. Isso mesmo. Eu vou divulgar aqui no canal Dias 13 também. 14, o André vai estar lá com a gente, fazendo palestra, vai ser incrível. Tem novidades também que ele vai falar ao longo aí. Muita coisa boa. E a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer a sua audiência, o seu carinho. E me conta aqui nos comentários quais foram os ritos ou quais foram os momentos da sua vida de transformação que mais mexeram com você, o que mais trouxeram uma nova consciência. Eu quero saber. Semana que vem tem mais convidado especial aqui para a gente falar de conexões importantes para o nosso coração e para a nossa alma. Tchau, tchau.